Então agora a gente vai ver, como eu disse antes, né, a gente vai ver aliás, a gente acabou de ver o permanganato, né? Então agora eu vou falar quais são os reagentes mais usados na volumetria de oxirredução. Eu digo os reagentes titulantes, né? Então um deles é o sério 4+, que a gente já começou o estudo aqui falando dele. Então até agora a gente já falou só de dois, o sério 4+, e o permanganato de potássio, o permanganato, né? Potássio é só o contraíon, mas geralmente a gente usa o permanganato de potássio mesmo. Então, o permanganato e o sério. O sério aqui, ele tem essa reação aqui, ele recebe um elétron, né? E o sério, quando ele está com 4 elétrons, ele é amarelinho, amarelo clarinho, e depois ele fica incolor quando reage, tá? Mas mesmo assim, a gente tem que usar indicador para... Essa diferença aqui é muito pouca para perceber, então a gente usa igual o indicador para ver o ponto final da titulação. Tem aquilo que a gente já viu antes, né? Que dependendo do meio, porque isso aqui tem que ser feito em meio ácido. Só que a gente pode escolher esses 4 ácidos aqui, ó. Então a gente, de acordo com o ácido que tu escolheu fazer a reação, isso vai influenciar no potencial de redução do sério, né? Então isso aqui a gente já viu antes. E aqui tá no Harris lá também, né? Até mostrei isso lá no Harris lá. Outro indicador que é bastante usado é esse cara aqui, ó, o dicromato de potássio, tá? Dicromato de potássio. Dicromato é esse aqui, ó, o ânion, Cr2O7 2-, tá? O dicromato de potássio ele não é tão forte, ele não é tão oxidante como o permanganato, mas mesmo assim ele é bastante usado para determinar ferro 2+. Inclusive, uma das aulas experimentais que eu faço de volumetria de oxirredução, outra que eu faço, né, faço, nem me lembro quantas são, mas uma delas que eu faço é medir ferro 2+, e a titulação é com o dicromato. Então a gente faz essa aula aqui lá no semestre que vem, tá? E a reação então do dicromato, como é que a gente quer que o dicromato reaja na nossa volumetria? A gente quer que ele reaja desse jeito aqui, ó. Então eu só mostrei para vocês como é que eu quero que ele reaja. Esse dicromato aqui, ele é laranjado. Bota em minha na química, a pessoa bota uma solução laranja ali, pode ter certeza que lá é dicromato, tá? Então a cor dele é uma cor laranjada e esse cromo aqui ele está com o número de oxidação +6, certo? Quando o dicromato em meio ácido reage, ele recebe 6 elétrons e aliás, cada cromo recebe 3 elétrons, né? Só que aqui o dicromato ele tem 2 cromos, então a gente precisa fornecer 6 elétrons para que esses 2 cromos aqui se transformem em cromo 3+, entendeu? Então cada um deles recebe 3 elétrons, só que no ânion aqui a gente tem 2 cromos, então precisa de 6 elétrons para ele virar o cromo 3+, tá? E esse cromo 3+, só ele em meio aquoso é incolor, tá? E aí, então, a reação que vai acontecer na volumetria, que é o que a gente quer que aconteça, é essa. É o cromo +6, que é laranja, virar cromo 3, que é incolor. Mesmo assim, essa mudança de tonalidade de cor aqui até parece interessante, né? Um laranja virar incolor. Mas mesmo assim, o ideal é a gente jogar um ligante que forme complexo com o cromo. Porque daí tem vários ligantes que formam complexo com cromo e formam complexos bem coloridos, assim. Então a gente consegue ter mudanças de cor bem gritantes, sabe? Então, não se faz essa titulação aqui sem usar indicador. Já que a gente vai produzir o cromo 13 e é bem barbado a botar um ligante ali para formar complexo com ele, então a gente usa um ligante lá qualquer durante a técnica, tá? Então, o que eu quero dizer é que a gente usa indicador aqui, tá? E vocês vão ver que a única que a gente não usa indicador, que eu já cantei a pedra antes, é com permanganato. Titulação com permanganato não se bota indicador. O resto, todas as outras a gente coloca. Mesmo que o indicador mesmo que o titulante troque de cor, como aqui de laranja para incolor, antes era amarelinho e ficou incolor, mesmo assim a gente bota indicador igual, tá? E aqui embaixo eu só coloquei uma observação, né, que é o seguinte, se a gente coloca o dicromato em meio básico, o dicromato se transforma no cromato. Pelo amor de Deus, nunca confunda essas duas coisas, né? Pelo amor de Deus. Dicromato é uma coisa, cromato é outra. Tá aqui o cromato. Os dois têm carga -2, só que são compostos completamente diferentes, tá? Então, inclusive, esse cromato aqui lá no laboratório, o cromato é amarelinho, é um amarelo bem clarinho, assim, é bem como a cor aqui que está no PowerPoint, ó. Essas cores estão bem fiel como eles são, tá? O cromato tem essa cor aqui, uma solução com amarelinho assim, e dicromato é esse laranja, tá? Nunca confundam isso. E só para deixar mais claro aqui, eu fiz questão de mostrar a diferença deles, né? Esse
Se a gente pegar o cromato, que não é o caso aqui, eu estou falando de dicromato, mas só por curiosidade, né? O cromato, depois que a gente tem ele, se a gente acidificar, tá? Eu tô falando aqui, esse eu botei meio básico, é só, eu tô falando do dicromato, tá? Dicromato em meio básico, tá aqui o meio básico, a gente fabrica o cromato. Mas depois eu quero lembrar vocês que se eu pensar só no cromato, né, se eu quiser falar sobre ele, esse cromato em meio ácido, ele se transforma nesse hidróxido de cromo aqui, ó, tá? Que é incolor, inclusive. E é um sólido, né, entendeu? Tem um Szinho aqui, ó, que é precipitado, entendeu? Isso aqui precipita. Isso aqui depois quem de vocês faz a química analítica qualitativa experimental, a gente faz esse tipo de coisa lá, né? É um jeito de identificar o cromo e tudo mais, tá? Mas só por aqui essa parte, digamos que eu botei aqui no material só por curiosidade, tá? Que não é nem curiosidade, aqui é horrível ver um estudante de química que acha que dicromato é a mesma coisa que cromato, né? Então que fique bem claro aqui que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então aqui é o método do dicromato de potássio, beleza? Depois, o quarto reagente titulante que é bastante usado, tá? Bastante usado, é o reagente iodo, tá? Então, esses métodos que envolvem o iodo, eles também levam um nome, porque é o seguinte, ó, as titulações que a gente trabalha com iodo, elas podem envolver duas possibilidades. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, nos desenhos, tá? Acho que agora eu vou dar uma diminuidinha no desenho, depois eu aumento. Mas aqui, ó, vejam que eu posso colocar o iodo na bureta, boto o iodo na bureta. Se eu botar o iodo na bureta, esse iodo aí, a gente chama de I2, né? Mas na real vocês já aprenderam que é o I3-, né? Mas quando vocês enxergarem I3-, né? Esse I3- aqui é o iodo, equivalente ao I0, entendeu? Esse I3- aqui vai formar o iodeto depois, tá? Que é o iodetozinho, o iodo que recebe o elétron, certo? Agora acho que eu estou falando aqui, estou me dando conta que eu acho que uma hora eu expliquei isso aqui errado, né? Ah, não vou voltar lá atrás. Então, seguindo a sequência aqui, eu acho que eu falei que o iodeto era o I3-, né? Eu tô louco, mas acho que sim, acho que eu falei errado. Mas assim, ó, vamos lá. Uma coisa é o iodo ligado a ele mesmo. Então, ligação covalente, né? Normalzinho lá, e aí a carga dele, cada um tá com carga zero. Então, é o I2, carga zero. Tá, beleza. Outra coisa é o iodo que recebeu, fez uma ligação iônica aqui, né, com o potássio. Ele recebeu o elétron do potássio e formou o ânion iodeto. Então, esse aqui é o ânion iodeto. Ó, o iodeto de potássio e aqui o iodo, beleza. Só que quando a gente mistura esses dois reagentes aqui, aí é uma coisa que a gente aprende aqui só no ensino superior, é que esse I2 aqui, essa molécula aqui, ela é uma exceção à regra do octeto. E esse iodo consegue absorver na molécula I2 um iodeto, entenderam? Então, um desses iodetos aqui, ele entra aqui para essa molécula. E a molécula I2 acaba se transformando na I3-. Só que esse I3-, então, na verdade, é uma molécula I2 que incorporou um iodeto. Então, a gente não diz que o I3- é o iodeto, entenderam? Eu acho que isso eu falei errado antes. Agora azar, agora eu não vou voltar lá, deixa assim. Qualquer coisa alguém vai... Vamos ver se alguém vai descobrir isso aí. Eu acho que não. Vamos ver. O I3- é o iodo, entenderam? Que a gente escreve no papel iodo, mas no ensino superior a gente já pegou a manha do troço e a gente escreve I3-. O que eu quero que vocês pensem é que cada vez que a gente escreve I3-, a gente está se referindo ao iodo, o iodo, não o iodeto. Se eu quero escrever iodeto, eu escrevo assim, ó, esse é o iodeto, o iodo que recebeu um elétron. E o iodo, tipo o I2, aqui no ensino superior a gente escreve como I3-. É por isso que a gente diz que na bureta a gente colocou o I3-. Só que esse reagente I3-, tu não compra um potinho escrito I3- no rótulo, não existe isso para vender. Na verdade, quando a gente prepara essa solução aqui de iodo, a gente prepara a solução do iodo, esse aqui tem para vender, ó, o I2. Tu vai comprar um potinho com isso aqui para vender. E esse aqui existe para vender, o iodeto de potássio. Então, quando a gente prepara uma solução de iodo, a gente prepara misturando iodo com iodeto de potássio e fabrica o I3-. Então, esse é o reagente, né, que ele está louquinho para se reduzir. Então, ele é extremamente oxidante, esse reagente aqui, ó, o I3-.
Então, quando o iodo cai aqui, esse I3-, ele reage e vira iodeto, desse jeito aqui. Então, a reação que vai acontecer nesse tipo de titulação aqui é que eu vou jogar da bureta o I3-, que é o iodo. Como é que eu vou dizer? Durante a aula aqui, como é que eu vou dizer? Eu sempre falo as duas coisas, né? Eu chamo ele de iodo, ou eu também chamo de I3-. Mas eu posso começar a chamar de iodo, tá? A gente coloca o iodo na bureta. Então, cada vez que eu falar iodo, tu lembra que é o I3-, e o iodo vira iodeto. Porque, na real, no discurso a gente fala assim mesmo, né? A gente diz que isso aqui é o iodo e esse aqui é o iodeto, tá? Então, o iodo se reduz e vira iodeto, e se o iodo se reduz, o analito vai se oxidar. Então, nessa técnica onde a gente coloca o iodo na bureta, o nosso analito vai sofrer uma oxidação, tá? E agora, na outra possibilidade de usar o iodo na volumetria de oxirredução, é a gente fazer o seguinte. E se a gente tem um analito, a gente quer usar iodo para determinar um analito. Só que o meu analito ele é um cara que se reduz, né? Aliás, esse meu analito ele é um cara que se reduz, é isso, né? O meu analito é um cara que quer se reduzir, ele quer receber elétron, tá? Como é que eu posso fazer a titulação desse jeito? Não tem como. Porque aí eu vou botar um cara que quer receber elétron e eu jogo um titulante que também quer receber elétron. Então não vai dar certa reação aqui. Então eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Eu pego o meu analito que quer receber elétron, que quer se reduzir, e eu adiciono nesse analito uma quantidade de iodeto. Vejam, iodeto é esse cara aqui, ó, que recebeu elétron. Então se eu jogar um excesso de iodeto junto com esse analito, aí vai acontecer a reação. Esse analito vai receber elétron do iodeto e o iodeto vai formar o iodo. Entenderam? Aqui eu até escrevi como I2 para dar uma facilitada na vida aqui. Mas, na real, nós estamos falando desse cara aqui, né? Vocês já entenderam isso. Então, se eu tenho um analito que quer se reduzir também, então eu adiciono, antes de fazer a titulação, no analito eu adiciono um excesso de iodo. De iodeto, aliás. Adiciono um excesso de iodeto. Antes. Por isso que eu chamei de reação prévia. A gente faz uma coisa antes para depois titular, tá? Então, no meu analito eu jogo um excesso de iodeto, aí o meu analito vai reagir, vai formar ele na forma reduzida, e cada iodeto que eu adicionei ali vai se transformar em iodo. E aí esse iodo, ele é titulado por tiosulfato. Então, na verdade, nessa técnica, usando o iodo, eu também consigo, vocês conseguem perceber que usando o iodo, por mais que a reação do iodo é sempre se reduzir, mesmo assim eu consigo, de forma direta, analisar analitos que se oxidam, ou eu posso fazer uma gambiarrazinha, que é uma reação prévia, e conseguir analisar analitos que se reduzem. Então, o iodo, em outras palavras, o iodo é tão versátil que eu posso analisar tanto analitos que se oxidam, que nem aqui, ou analitos que se reduzem. Só que quando eu quero analisar analitos que se oxidam, eu coloco o iodo na bureta. Quando eu quero analisar analitos que se reduzem, eu faço antes uma reação do analito com o iodeto, e aí fabrico o iodo, e aí esse iodo eu titulo com tiosulfato. Tá? Eu já expliquei tudo que eu expliquei, mas eu vou dar uma explicada. Esse é um jeito de explicar, tá? Agora eu vou parar esse vídeo aqui e vou voltar a explicar essa mesma coisa aqui. Não de outro jeito, mas né, um outro jeito de pensar também, tá? É bastante detalhezinho aqui para que vocês nunca se atrapalhem o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então vou fechar o vídeo aqui e sigo no próximo.